A trajetória de Xi Jinping rumo ao poder na China é uma história épica de astúcia, estratégia e visão de futuro. É como a ascensão de uma fênix, que renasce das cinzas para liderar uma das nações mais poderosas do mundo. Com uma perspicácia aguçada, Xi Jinping utilizou as ferramentas políticas e econômicas ao seu dispor para construir um império político e econômico duradouro. Como um maestro habilidoso, conduziu a orquestra da nação com precisão, harmonizando os interesses do Partido Comunista e as demandas da economia emergente. Por meio de uma mistura de pragmatismo e visão de longo prazo, ele modernizou a economia chinesa e transformou-a numa potência mundial. Seu olhar é para o futuro, com uma visão clara para a posição da China no cenário global. Essa trajetória não foi fácil e Xi Jinping enfrentou grandes desafios ao longo do caminho, mas com uma determinação inabalável e uma habilidade política sem igual, ele se firmou como um dos líderes mais poderosos e influentes do mundo. Neste vídeo, exploraremos a jornada inspiradora de Xi Jinping ao poder na China. Usando uma abordagem única, combinando economia e geopolítica, faremos uma análise aprofundada das estratégias políticas e econômicas que ele utilizou para alcançar o sucesso e a visão que ele tem para o futuro do país. Acompanhe conosco nessa viagem extraordinária, os caminhos da política chinesa. Como a segunda maior economia do mundo, a China tem um papel crucial na ordem econômica internacional em relação a outros países. As políticas econômicas e estratégicas implementadas por Xi Jinping têm um impacto direto no comércio global, na geopolítica e nas relações internacionais. Além disso, as implicações de sua liderança transcendem as fronteiras nacionais, afetando as discussões sobre os sistemas políticos e econômicos e a relação entre democracia e autoritarismo. A trajetória de Xi Jinping também oferece um estudo fascinante da dinâmica política e das forças em jogo na China. Como um país com uma cultura e história ricas, mas também com seus desafios e contradições, a China oferece um deslumbre do poder e da complexidade que está presente em muitas outras nações. Xi Jinping nasceu em Pequim em 1953, durante um período tumultuado da história da China. Seu pai, Xi Zhongxun, era um dos líderes revolucionários fundadores da República Popular da China. Porém, em 1962, durante a Revolução Cultural, seu pai foi preso e Xi Jinping foi enviado para trabalhar no campo como parte do programa de reeducação do governo. Após o fim da Revolução Cultural, Xi Jinping ingressou no Partido Comunista Chinês em 1974, enquanto estudava engenharia química na Universidade de Tsinghua. Ele rapidamente começou a subir na hierarquia do partido, ocupando uma série de cargos em diferentes províncias e cidades. Já pelo ano de 2007, foi nomeado secretário-geral do Partido Comunista da China, em Xangai, um importante trampolim para cargos mais altos no partido. Em 2010, foi nomeado vice-presidente do país, tornando-se assim o líder em espera para o cargo de presidente. Em 2012, Xi Jinping assumiu o cargo de presidente da China. Desde então, ele consolidou-se no poder, liderando uma campanha anticorrupção que atingiu muitos membros importantes do Partido Comunista. A campanha teve início com uma série de medidas para restringir gastos excessivos por funcionários públicos e reduzir a burocracia desnecessária, mas logo se expandiu para investigações de corrupção em escalas maiores, atingindo membros importantes do Partido Comunista, incluindo altos funcionários do governo e executivos de empresas estatais. Ela também contou com uma forte ênfase na disciplina partidária e no fortalecimento do controle interno do partido. Os membros do partido foram orientados a seguir os 8 padrões de conduta do partido, que incluem as restrições ao uso de carros oficiais, viagens de primeira classe e presentes caros. Alguns críticos argumentaram que a campanha também tem sido usada para consolidar o poder de Xi Jinping e eliminar os seus oponentes políticos. No entanto, essa campanha de corrupção tem sido amplamente popular entre a população chinesa. Xi Jinping afirmou que a campanha é necessária para garantir a estabilidade política e o desenvolvimento econômico sustentável da China no longo prazo.
Xi Jinping também implementou uma série de reformas econômicas, incluindo a Nova Rota da Seda, uma iniciativa ambiciosa de investimento em infraestrutura em todo o mundo. A Nova Rota da Seda, também conhecida como Iniciativa Cinturão e Rota, é um projeto ambicioso liderado pela China para impulsionar a cooperação econômica e comercial entre a China e os países do mundo. Lançada em 2013 pelo presidente Xi Jinping, ela é uma iniciativa multibilionária visando construir infraestrutura de transporte e energia em todo o mundo, incluindo rodovias, ferrovias, portos e gasodutos. A iniciativa também busca melhorar a conectividade digital e promover o comércio e investimentos entre os países envolvidos. Ela é composta por duas partes principais: o Cinturão Econômico da Rota da Seda, que se concentra em conectar a China com a Europa através da Ásia Central e do Oriente Médio, e a Rota da Seda Marítima do século XXI, que se concentra em conectar a China com o Sudeste Asiático, África e Europa através de rotas marítimas. A partir de 2016, a China começou a aumentar o seu envolvimento na América Latina através do novo Cinturão e Rota, e já em 2017, o Panamá se tornou o primeiro país a apoiar o programa. Através de acordos de cooperação, a China tem financiado projetos de infraestrutura em vários países da região, incluindo ferrovias, portos e estradas, visando melhorar a conectividade e aumentar o comércio entre a China e os países da América Latina. Entre os países sul-americanos, os únicos que não aceitaram o acordo de cooperação foram Brasil e Paraguai. A Rota da Seda tem sido vista por muitos desses países como uma oportunidade para melhorar a infraestrutura e aumentar a cooperação econômica com a China, que se tornou um importante parceiro comercial e investidor na região. No entanto, há preocupações de que a iniciativa possa levar a uma maior dependência econômica em relação à China e a possíveis implicações políticas. Alguns especialistas argumentam que a Rota da Seda pode ser usada pela China para aumentar sua influência política na região, especialmente em países que estão enfrentando dificuldades econômicas e financeiras. A China tem sido criticada por alguns países por sua abordagem de diplomacia da dívida, na qual oferece empréstimos para financiar projetos da Rota da Seda em países em desenvolvimento, muitas vezes com condições difíceis de serem cumpridas. No entanto, a China argumenta que este projeto é uma iniciativa aberta, transparente e inclusiva que visa promover a cooperação e o desenvolvimento mútuo. Desde o seu lançamento, a Rota da Seda tem se expandido rapidamente, com a China assinando acordos de cooperação com mais de 140 países e organizações internacionais. A iniciativa tem o potencial de alterar significativamente a dinâmica econômica e política global e continua a ser um tema importante na política internacional das próximas décadas. Voltando ao Xi Jinping, também fortaleceu o controle do partido sobre a mídia e a internet, implementando uma série de leis restritivas e censurando conteúdo considerado sensível ou perigoso. A China também está investindo em tecnologia de vigilância para monitorar a população, com sistemas de reconhecimento facial e programas de inteligência artificial que rastreiam e classificam o comportamento dos cidadãos. Além disso, o governo chinês tem implementado um sistema de crédito social que usa vigilância em massa para avaliar o comportamento dos cidadãos e atribuir uma pontuação que pode afetar o seu acesso a serviços públicos e oportunidades de emprego. Essas medidas de controle da população têm gerado críticas de grupos de direitos humanos e levantado preocupações sobre a privacidade e liberdade de expressão na China. No entanto, o governo chinês afirma que tais medidas são necessárias para manter a estabilidade e a segurança do país. A ideologia base de Xi Jinping é o socialismo com características chinesas, que se traduz num governo autoritário, centralizado e altamente repressivo. Xi Jinping tem implementado uma série de políticas e medidas de repressão para garantir a conformidade ideológica do país e fortalecer o controle do Partido Comunista Chinês sobre a sociedade e economia. Entre as principais práticas de repressão utilizadas pelo governo chinês estão a censura da mídia e da internet, a detenção arbitrária de dissidentes políticos e ativistas de direitos humanos, a perseguição de minorias étnicas e religiosas como cristãos chineses e a limitação da liberdade de expressão e associação.
Um exemplo da repressão à liberdade de expressão por parte do governo chinês é o Grande Firewall, que é um sistema de censura que bloqueia o acesso a sites e conteúdos considerados sensíveis pelo governo, como notícias críticas ao Partido Comunista Chinês, sites de redes sociais ocidentais como Facebook, Twitter e Instagram e serviços de busca como o Google. Também temos o caso da jornalista chinesa Shan Zhan, que foi presa e condenada a 4 anos de prisão por relatar a situação da pandemia em Wuhan em suas redes sociais. Shan Zhan é apenas uma das muitas jornalistas e ativistas que foram detidas ou perseguidas pelo governo chinês por falar questões sensíveis ou criticar o regime. Além disso, o governo chinês tem adotado uma postura agressiva em relação a outros países e atuado para ampliar sua influência geopolítica global, muitas vezes usando práticas comerciais injustas e desleais. Essas políticas e práticas têm gerado tensões e conflitos com outros países, incluindo os Estados Unidos, que têm pressionado a China para respeitar os direitos humanos e adotar uma postura mais aberta e transparente. Como fruto desse impasse Estados Unidos versus China, em 2018, surge a guerra comercial entre os dois países, que atacavam uns aos outros por meio de novos impostos e taxações. Xi Jinping tem deixado claro que deseja que a China assuma uma posição de liderança no cenário mundial e ultrapasse os Estados Unidos como a maior potência global. O presidente chinês acredita que o país tem o potencial para liderar em áreas como inovação tecnológica, economia e diplomacia. Ele tem promovido políticas que visam fortalecer a economia chinesa, incluindo incentivo à inovação e à produção interna. Além disso, tem buscado fortalecer a presença da China em organizações internacionais, como a Organização das Nações Unidas, e tem investido em parcerias estratégicas com países em desenvolvimento. Ele também tem apoiado projetos como a Iniciativa do Cinturão e Rota, já explicado aqui no vídeo. Para Jinping, a ascensão da China como a maior potência global é uma questão de justiça histórica, já que o país tem uma longa história e cultura rica. Ele também acredita que a China pode oferecer uma alternativa aos valores e modelos ocidentais de governança, promovendo a ideia de um mundo multipolar e multicultural.